A Bíblia não esconde a realidade da guerra espiritual. Todos os dias lutamos contra um inimigo invisível, astuto e implacável. Muitas vezes essa batalha não é travada com milagres dramáticos ou exércitos celestiais, mas com a ansiedade, a dúvida, a tentação e o desespero que se infiltram em nossa mente e em nosso coração. Em meio a essa batalha, a palavra de Deus oferece uma estratégia de vitória tão simples e poderosa que pode parecer boa demais para ser verdade. No entanto, é uma promessa divina com um resultado garantido. Existe um único versículo que, se compreendido e aplicado corretamente, nos dá a autoridade e o poder para fazer o inimigo fugir. Este não é um versículo de promessas genéricas, mas um manual de instrução em duas partes para a batalha espiritual. Este versículo é Tiago 4:7. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na profundidade deste texto. Vamos analisar cada comando e cada promessa, desvendando o seu significado no grego original e aplicando-o à sua vida hoje. Prepare-se para conhecer o segredo bíblico da vitória, porque o resultado é inegociável, e ele fugirá de vós. 1. O contexto da batalha, as lutas internas, Tiago 4:1-6. Antes de desvendarmos o poder de Tiago 4:7, precisamos entender o contexto em que ele foi escrito. Tiago, o irmão de Jesus, não está escrevendo para soldados em uma linha de frente de guerra física. Ele está escrevendo para a igreja, e o seu foco é o conflito interno. Nos versos 1-3, Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, das vossas concupiscências que guerreiam em vossos membros? A batalha que Tiago descreve não é contra principados e potestades, pelo menos não diretamente, mas contra as paixões e desejos desordenados que geram conflito e divisão. A ganância, o ciúme, a busca por prazer, todas essas são as armas do inimigo, usadas para criar caos dentro do coração do crente e, consequentemente, na igreja. Tiago identifica o problema. Os cristãos estão buscando poder e satisfação através de meios mundanos, e isso os coloca em oposição a Deus. A solução, então, não pode ser outra coisa senão uma mudança de posição espiritual. O versículo 7 não é um comando isolado, é a solução direta para o caos que Tiago acabou de descrever. É a chave para a paz interna e para a vitória externa. 2. A linguagem original. Desvendando o comando da submissão. Tiago 4:7a. O versículo é um dos mais curtos e poderosos da Bíblia, mas seu poder está na ordem das palavras. O primeiro comando é a fundação de todo o resto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra em português, sujeitai-vos, pode soar passiva, como algo que simplesmente se aceita. Mas a palavra original grega, hipotasso, upo que significa sobe e tasso que significa ordenar, colocar, é um termo militar. Ele significa colocar-se sob a autoridade de, alinhar-se em uma fileira de comando. É o mesmo termo usado para descrever a subordinação de um soldado a um general. A sujeição a Deus não é um ato de submissão passiva. É uma decisão ativa. É um ato de rendição estratégica. É a escolha consciente de render sua vontade, ceder o controle de suas paixões, desejos e planos, render seu intelecto, aceitar a palavra de Deus como a verdade absoluta, mesmo quando ela contradiz a sabedoria do mundo, render sua vida, colocar cada área da sua existência, do seu dinheiro aos seus relacionamentos, sob a autoridade soberana de Deus. O paradoxo da sujeição é o seguinte: a única maneira de ganhar poder em uma guerra espiritual é abdicar de todo o seu poder pessoal e colocá-lo sob a autoridade de Deus. O cristão que tenta lutar por conta própria está fadado ao fracasso. O cristão que se submete completamente, no entanto, ganha o poder do general supremo. 3. O ato de resistência, o confronto direto. Tiago 4:7b. Somente após o primeiro comando, o segundo é possível e eficaz. Resistir ao diabo. A palavra grega para resiste é antistemi. Anti que significa contra e istemi que significa ficar. É outro termo militar. A palavra significa ficar de pé contra, posicionar-se em oposição a, resistir com firmeza. Este não é um ato de passividade, é um ato de confronto. O ato de resistir ao diabo não significa buscá-lo ou provocá-lo, significa recusar-se a ceder terreno a ele. A sua mente é um campo de batalha. Quando a tentação se aproxima, a ordem é resistir. Quando a dúvida bate à sua porta, a ordem é resistir. Quando o medo tenta roubar sua paz, a ordem é resistir. A resistência no contexto de Tiago não é apenas uma oração, é um posicionamento.
Resistir à tentação. Negar-se a seguir os desejos que Tiago descreve no início do capítulo. Resistir à mentira. Confrontar a dúvida e o engano com a verdade inegociável da palavra de Deus. Resistir à intimidação. Lembrar que, por sua sujeição, você não está mais sozinho, mas a ordem é crucial. Você não pode resistir com sucesso se não tiver a autoridade para fazê-lo. Um soldado que se rebela contra seu general e tenta lutar sozinho está condenado. No entanto, um soldado que está perfeitamente alinhado com o comando de seu general pode resistir a qualquer coisa, porque ele não está agindo por conta própria, mas com o poder e a autoridade do seu líder. A sua resistência só é poderosa porque ela é uma extensão da sujeição a Deus. 4. A promessa inegociável. E ele fugirá de vós. Tiago 4:7c. Esta é a parte do versículo que todos querem ouvir, mas que só se cumpre após as duas primeiras. E ele fugirá de vós. A palavra grega para fugirá é feugo. Esta não é uma palavra para retirar-se ou recuar de forma ordenada. Ela significa fugir em pânico, correr para salvar a vida, escapar apressadamente. É a mesma palavra usada para descrever a fuga de pessoas de um desastre natural ou de um inimigo avassalador. A promessa de Tiago 4:7 é que, quando o cristão se sujeita a Deus e se posiciona contra o diabo não apenas recua, mas sai correndo em pânico. Por que ele foge? Autoridade. O diabo não foge da sua oração ou da sua vontade forte. Ele foge da autoridade de Deus que ele vê em você. Ele não pode estar na presença de quem é completamente submisso a Deus. É como se ele estivesse vendo a luz de Deus em você e não pudesse suportar o calor. A presença. O diabo não pode resistir à presença do Espírito Santo que habita em você. Quando você se submete e resiste, você está, na verdade, ativando a presença de Deus para operar através de você. O inimigo não pode lutar contra um soldado que está escondido no quartel-general do general. Ele não pode vencer uma batalha contra alguém que já cedeu a vitória a Deus. A fuga é a única opção. Conclusão. A estratégia de vitória diária. O versículo de Tiago 4:7 é um dos textos mais simples e poderosos da Bíblia. Ele nos dá a estratégia completa para a guerra espiritual. 1. Sujeição. Renda-se a Deus ativamente, cedendo o controle de sua vida e de suas vontades. Esta é a fonte de toda a autoridade. 2. Resistência. Posicione-se firmemente contra a tentação, a dúvida e o medo. Não ceda 1 milímetro de terreno espiritual. 3. Vitória. A promessa é inegociável. A fuga do inimigo é o resultado direto e garantido da sua sujeição e da sua resistência. Você não precisa lutar contra o inimigo com as suas próprias forças. Você precisa apenas se alinhar com as forças de Deus. Este salmo não é uma teoria, mas um fato espiritual. Ele é um lembrete de que o poder de Deus é maior que qualquer inimigo. Você está pronto para aplicar este versículo hoje? Comece agora entregando a sua ansiedade, a sua dúvida ou a sua luta a Deus e posicione-se em sua verdade. O inimigo não vai resistir. Você já usou este versículo em sua vida? Qual é o seu testemunho de vitória? Deixe seu comentário.